bem-vindos, né, ao segundo Summit Imparare, tá bom? Nosso principal objetivo aqui é transmitir conhecimento e as nossas experiências. Meu nome é Valéria, sou, falando um pouco brevemente aí sobre a minha trajetória, sou fisioterapeuta formada pela FMU, fiz minha pós-graduação em musculoesquelética pela Santa Casa de São Paulo, aonde eu ainda estou realizando agora aprimoramento em coluna, trauma e disfunções temporomandibulares. Faço parte também do grupo de pesquisa Pain Cognition Sports and Science e também atuo na clínica Sport Science. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as crenças na dor lombar e as suas implicações. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria dar alguns recadinhos. Então, só lembrando vocês que as inscrições da pós-graduação do Instituto Imparare já estão abertas. E quem estiver realizando aqui essa palestra, esse congresso, quem estiver presente aqui conosco, estará concorrendo a um dos nossos cursos de capacitação, tá bom? Que são de diversas áreas, em diversos temas específicos para aprimoramento. E para concorrer, você só precisa printar a tela dessa aula e postar no seu Instagram com a hashtag #SummitImparare, marcar 3 amigos e o Instituto Imparare, @Instituto Imparare. Aproveito para informar também que a entrada vigente é em março de 2021, e há uma promoção de 40% em todas as pós-graduações. Então, se você quiser começar um aprimoramento e uma especialização, esse é o momento. Bom, esses foram os recados e agora vamos para o nosso tema. Então, o tema escolhido hoje foi crenças na dor lombar, que é um tema um pouco diferente, não a dor lombar em si, mas as crenças na dor lombar. Então, a dor lombar ela já é um tema bastante abordado e bastante falado, tanto na graduação, quanto em congressos, ou até mesmo no mundo todo. E, antes de mais nada, é importante lembrar que nós, fisioterapeutas, não somos só fisioterapeutas, nós somos também promotores de saúde e orientadores e consultores em saúde. Então, algumas abordagens a gente tem que colocar mais importância dentro da nossa prática e no nosso dia a dia. Dito isso, vamos abordar um pouquinho antes do que é a dor lombar, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre a dor lombar em si, a dor lombar ela nada mais é do que um sintoma, tá bom? Assim como dor de cabeça, dor de dente, e como todo sintoma, ela tem suas causas específicas. Então, ela pode ser proveniente de uma hernia de disco, uma espondilolistese, uma fratura, infecção e afins. Mas hoje a gente sabe, na literatura, que 90% dessas causas de dores lombares, dessa sintomatologia, elas são inespecíficas, ou seja, nem sempre elas são provenientes de um sistema patoanatômico ou de um sistema físico presente. Algo que a gente não consegue bater o martelo em si de diagnóstico. Logo, a gente tem hoje que a dor lombar ela é multifatorial. Então, ela pode e ela é proveniente de diversas outras situações, seja ela estrutural e física, como também referente a outras situações psicológicas, sono, alimentação, cansaço, estresse, vida social, o estilo de vida que a pessoa acaba tomando e tendo no seu dia a dia. E por isso que a gente também tem aquele famoso modelo biopsicossocial. Então, a gente começou a deixar um pouco mais de lado o sistema biomédico e passou a abordar um pouco mais o sistema biopsicossocial, onde as 3 esferas elas estão diretamente correlacionadas e em conjunto. Eu tenho o sistema biológico, meu físico atuando, eu tenho o psicológico, eu tenho o social todo envolvido, onde um ou outro ele pode estar um pouco mais presente, um pouco mais sobressalente, mas todos eles vão estar igualmente envolvidos ali nessa causa e nesse sintoma. E hoje, a dor lombar, ela é algo muito estudado, porque ela é algo muito prevalente. A dor lombar hoje, ela tem altos índices de incapacidade, de disfuncionalidade no nosso paciente. Tem uma alta taxa de persistência. Então, o paciente que apresenta uma dor lombar, ele tem ali uma taxa de melhora de 6 a 8 semanas, porém, a gente ainda tem um alto número desses pacientes que apresentam esse sintoma, que acabam tendo essa queixa com uma certa persistência, ou seja, se tornando uma dor lombar crônica, por exemplo. E hoje a gente também tem um alto índice de afastamento do trabalho por conta dessas queixas.
Essa tabela trazida pela Lancet mostrou que a dor lombar e a dor cervical, elas são as principais causas de anos vividos com incapacidade desde 1990 até o último dado de 2016. Ela lidera esse índice. Isso a gente não está falando só do Brasil, mas isso também acontece no mundo. Então, no mundo todo, a gente tem a dor lombar como a primeira situação que faz com que os pacientes tenham mais anos vividos com incapacidade. Nesse caso, a gente vê que a dor cervical, ela caiu ali para o 8º lugar, mas a dor lombar, ela ainda permanece no nosso pódio, no 1º lugar. E ali abaixo, no nosso mapa mundi, esses dados também trazidos pela Lancet, eles mostram que as cores relacionadas a cada patologia, relacionadas também a anos vividos com incapacidade. E a gente percebe que o lilás, ele é o mais sobressalente e traz referência à dor lombar. Então, isso não é só no Brasil, mas também no mundo todo. Então, é algo que a gente anda estudando bastante sobre diversos outros sistemas, e por isso que o modelo biopsicossocial, os estudos relacionados à dor lombar e alimentação, a dor lombar e sono, têm sido mais frequentes, porque a gente está tentando encontrar uma maneira de conseguir auxiliar e conseguir diminuir essa taxa de tanto tempo convivido com essa dor, com esse sintoma e com essas queixas. Tá? Tirando todos os outros fatores, estrutura, físico, psicológico, hoje eu resolvi trazer um deles específico, que é a crença. Bom, então as crenças, elas são definidas como algo que se aceita como verdadeiro ou real, né? Uma opinião firmemente sustentada. E essa situação verdadeira, ela governa o comportamento. Isso não falando de dor, mas falando das crenças num geral. Bom, e a gente tem alguns tipos mais frequentes de crença. Então, a gente tem crenças que não necessariamente são plausíveis, que elas não necessariamente são baseadas em fatos. Então, eu tenho, por exemplo, aquele paciente que acredita que a degeneração da coluna que aparece no exame de imagem, ela é a causa específica para a dor dele. Mesmo eu apresentando fatos de que isso são causas naturais da idade e que não necessariamente têm relação com a dor. A gente também tem as crenças que são contraditórias. Então, é aquele paciente que fala que ele tem uma dor lombar por fraqueza muscular, mas que ele não pode realizar exercício físico e fortalecimento porque ele necessita de repouso para conseguir melhorar a sua dor. A gente tem as crenças explícitas, é aquele paciente que ele fala que ele não pode realizar um agachamento porque ele um dia ouviu alguém dizer que se ele agachar, isso pode piorar a dor dele. Então, ele sabe a origem da crença dele. E a gente também tem as crenças que são implícitas, que é aquele paciente que acredita que ele diz que ele pode agachar, que ele não tem problemas para isso, mas que na hora que eu peço para ele agachar e pegar um peso, um objeto, ele não consegue realizar por cinesiofobia e por hipervigilância. E isso tudo acontece simplesmente porque nós, seres humanos, a gente já tem um instinto natural de sempre que achar um sintoma, um problema, a gente dar um sentido para ele. Então, sempre que a gente tem um sintoma, exemplo, a dor lombar, a gente vai tentar dar um sentido para ela. Então, por que ela ocasiona? Por que eu estou com isso? Quanto tempo ela vai durar? E tudo isso através de uma representação. Essa representação, ela segue alguns passos. Então, antes de mais nada, eu vou tentar identificar a minha dor. Então, como que ela é? Qual a característica da minha dor? Então, eu sinto uma dor em queimação, eu sinto uma dor em pontada. Como que eu caracterizo a minha dor? Depois eu vou tentar encontrar uma causa para ela. Então, hoje eu acredito que eu estou com um pouco de dor porque eu fiquei mais sentada, eu estou com um pouco de dor porque eu dormi mal. Então, eu vou tentar correlacionar com uma causa que possa ter causado essa minha dor lombar, esse meu sintoma no geral. Depois eu vou tentar encontrar uma consequência para isso. Então, eu estando com dor, eu não vou conseguir dormir direito à noite. Ou estando com dor, eu não vou poder agachar, não vou poder praticar o meu esporte de hoje à noite. Tentar encontrar uma consequência para aquilo. Vou tentar também encontrar como controlar. Então, se eu estou com uma dor de cabeça hoje, eu vou tomar um anti-inflamatório,
ou vou tentar dormir melhor para que amanhã eu acorde sem dor. E, por fim, o quanto tempo isso vai durar. Então, eu já tive uma dor de cabeça parecida e quando eu dormi melhor, no dia seguinte eu acordei melhor. Então, eu sei que ela vai durar até amanhã. Ou, eu tive uma dor lombar hoje e a minha avó tinha dor lombar e ela conviveu 5, 6, 7 anos com dor. Então, talvez a minha dor também dure tudo isso. E tudo isso é baseado em experiências. Então, podem ser de experiências prévias. Eu já tive uma dor lombar anteriormente, melhorei de tal forma ou não melhorei, ou realizei tal movimento que me fez algum alívio. Experiências do meio, então eu tenho algum amigo que também já teve essa dor e ele fez exercício e se sentiu muito melhor, ou eu tenho um amigo que tomou um determinado medicamento e se sentiu melhor com ele. E também pode ser através de informações adquiridas. Informações essas por meio de uma pesquisa no Google, ou por meio de uma pesquisa com parente, ou por meio de uma consulta, seja no médico, ou seja no fisioterapeuta, ou em qualquer outro profissional que ele vá buscar. Através desse sentido que eu encontrei, eu vou tomar uma determinada decisão do que eu vou realizar. Se eu vou no médico tentar analisar por que eu estou com essa dor, se eu vou simplesmente trocar a minha cadeira e tentar fazer com que minha dor melhore, ou eu vou dormir melhor hoje à noite e ver se isso vai adiantar. Através disso a gente vai ter uma resposta. Se eu vou ter a melhora ou se eu vou ter uma piora. Se não deu certo, se eu ainda continuo com dor. E se eu continuar com dor, eu vou tentar atualizar essa crença e ajustar o meu comportamento para que uma nova decisão consiga ser assertiva como a anterior não foi tão esperada. E aí, a gente entra no modelo do Fear Avoidance, que nada mais é quando o nosso paciente ele entra num ciclo contrário daquele que a gente deseja. Então, quando o nosso paciente tem uma lesão, ele vai ter a experiência de dor, em alguns casos, e aí ele pode tomar 2 caminhos diferentes. Dependendo da posição em que ele vai tomar, ele pode ter uma posição negativa ou ter algumas informações e ter aquelas experiências negativas já adquiridas. E aí, ao invés do meu paciente ter a quebra do medo, confrontar aquela situação e ter, enfim, a sua recuperação, ele entra no processo inverso. Então, ele vai catastrofizar a situação, então pensar que aquela lesão dele pode ser algo muito grave, e pensando dessa forma, ele vai evitar movimentos, ele vai evitar determinadas ações, e isso pode deixá-lo incapaz ou disfuncional. Isso também vai gerar uma hipervigilância, então eu vou tomar cuidado para me agachar, eu vou tomar cuidado para pegar objetos pesados, porque isso pode causar a dor. E aí, isso tudo vai entrar num processo de medo e de cinesiofobia, como por exemplo, porque toda vez que eu for tentar realizar alguma situação ou ter algo parecido com aquilo que ocasionou a minha dor, eu vou ficar com medo de ter a experiência de dor. E novamente eu tenho a experiência de dor e entro de novo nessa mesma cascata. Sabendo disso, quando a gente traz as relações de crenças e crenças específicas na dor lombar, a gente tem diversas coisas hoje na literatura que trazem para a gente. E os pacientes, quando chegam, eles trazem essas informações. E nós temos essas informações também. Então, relação de postura com a minha dor, de eu estar sentada, considerado sentar de uma maneira errada, ou aqueles achados de imagem, como as protusões, as degenerações, o alongamento, que por vezes melhora a minha dor e porque eu normalmente realizo antes da minha atividade para prevenir lesão, ou o agachamento, que pode piorar minha dor lombar, eu acabo evitando, as bandagens, as órteses, enfim, diversas crenças que hoje a gente tem relacionadas à dor lombar, não só da parte de pacientes, mas também de fisioterapeutas, médicos, nutris, treinadores. A gente tem diversas coisas que a gente acaba fazendo correlações com biomecânica, o que a gente já estudou muito com essas atuais dores lombares. Porém, mudando um pouco o rumo dessa história, sabendo que a dor lombar ainda permaneceu no topo do pódio e estudando novas abordagens e novas situações, a gente acaba percebendo que na ciência hoje
a gente traz que essas coisas não necessariamente têm tanta relação com a dor lombar, pelo menos não com 90% delas, as inespecíficas. E pensando nisso, a gente tem algumas literaturas que mostram que existe uma alta evidência que as atitudes e crenças dos profissionais da saúde estão diretamente associadas com as crenças dos nossos pacientes. Então, quando eu trouxe lá atrás que nós somos promotores de saúde, eu também quis trazer isso. As informações que a gente passa para o nosso paciente, elas estão diretamente correlacionadas com as crenças que o meu paciente vai ter, com aquilo que ele vai acreditar que causa a dor dele, com aquilo que ele vai entender que causa a dor dele. O fator de educar o paciente é extremamente importante. E todas essas situações, elas trazem junto. E a grande maioria dos pacientes com suas crenças, eles estão diretamente relacionados com as crenças dos profissionais. Porque quando a gente tem alguma dor específica, ou quando a gente tem alguma queixa específica, a gente procura algum especialista, ou em algum lugar que tenha aquela informação de maneira assertiva, alguém que estude sobre aquele tema para tirar aquela informação. E dependendo do grau de confiança que a gente tem na pessoa, a gente vai ter aquilo como uma crença. A gente vai acreditar naquela informação. E isso é muito importante. Então, os estudos mostraram que profissionais da saúde, seja quiropraxias, dentre fisioterapeutas, osteopatas, acupunturistas, mostrou que o medo e evitação presentes nos profissionais e a determinada orientação pelo modelo biomédico, eles trouxeram para os pacientes um maior medo e evitação também relacionado à dor, um retorno ao trabalho e às suas atividades mais tardio, ou seja, com mais tempo de recuperação até conseguir realizar aquela tarefa específica, um maior tempo de incapacidade e números ilimitados de sessões. Então, aquele paciente, muitas vezes, é aquele que é presente no serviço por muito e muito tempo. Quando a gente dá alta, ele volta novamente com a mesma queixa. A gente não conseguiu resolver, ele ainda mantém uma catastrofização, ele ainda ficou preso no ciclo do fear avoidance. E os pacientes hoje, o que uma pesquisa feita com diversos pacientes, do que eles esperam quando eles buscam um serviço médico por conta de dor lombar, é primeiramente um diagnóstico. Eles entram com perguntas e eles querem sair com respostas. Eles querem sair sabendo real a causa do que ocasiona a dor dele, né? E esse artigo também demonstrou que tem uma alta esperança desses pacientes de conseguir encontrar isso nos exames de imagem. Então, ele já vem com radiografias, com ressonâncias, tentando buscar que a causa do problema dele, que a causa da dor dele, esteja nesses exames, estejam nessas imagens. E o que ele espera também do profissional é uma informação com clareza, uma informação que seja passada de maneira assertiva para ele, não só em relação a tratamento, mas também em relação a prognóstico. Quanto tempo a dor vai durar, se ela vai melhorar, se não vai melhorar, como que eu devo fazer, como vai funcionar o meu tratamento, eu devo tomar um remédio, eu devo fazer exercício, eu devo me repousar. Então, isso os pacientes esperam quando eles chegam para uma consulta. Portanto, depende da gente conseguir passar essas informações de maneira assertiva, de maneira clara para o paciente e tentar, enfim, resolver as dúvidas ou tentar auxiliar o paciente a resolver essas dúvidas que ele tem. Durante a avaliação, como que a gente vai triar as crenças? Fora a análise de todos os outros fatores que podem ocasionar dor lombar, físicos, psicológicos e afins, pensando um pouco só nas crenças em si. Então, o mais importante de todos é a escutativa. Então, é a gente ouvir o paciente, e a gente entender o que ele está trazendo para a gente de informação. Então, quando o paciente chega, a gente tenta triar e tenta levar para ele para um caminho daquilo que é a nossa crença. Então, eu acredito que a dor lombar dele venha proveniente de uma hérnia de disco. Então, as perguntas que eu faço e para onde eu levo meu paciente durante a avaliação
já leva para bater o martelo em cima da minha crença. Mas é importante a gente perguntar para o paciente e deixar que ele relate da onde vem. E também nessa escutativa ele vai trazer diversas informações que ele já adquiriu. Outros profissionais que ele já visitou, que já informaram coisas para eles, os sites que eles buscaram. Hoje em dia é muito comum o paciente pesquisar tudo no Google e às vezes ele sabe muito mais do que a gente pensa. E isso é muito importante para a gente conseguir identificar o que ele já sabe, o que ele não sabe, o que ele já realizou de tratamento, o que ele sentiu que deu certo, o que ele sentiu que não deu muito certo. E isso vai ser importante para a gente delimitar também ali a nossa conduta. A linguagem verbal e a não verbal também. Muitas vezes a gente fica só nas falas dos pacientes, mas é muito interessante a gente também analisar as expressões. Se ele aparenta estar mais nervoso, ansioso, se quando eu comento sobre algo ele tem uma reação um pouco aversiva, se ele não concorda, se ele concorda, se ele está entendendo o que eu estou falando, se ele não está compreendendo. Isso é muito importante da gente analisar, o que também faz parte da escuta ativa. Outro fator muito importante é a gente não bater de frente com as crenças. Afinal de contas, ela sendo baseada em fatos ou não, ela é uma verdade para aquele paciente. Se a gente bate de frente com as crenças, ou seja, se eu confronto o meu paciente, eu posso, na verdade, acabar deixando aquela crença muito mais firme, né? Muito mais consistente, porque ele vai achar que eu não acredito no que ele está falando, que a verdade dele, na verdade, é uma mentira, né? Quando para ele aquilo é muito claro. A gente tem que entender que as crenças elas têm que ser orientadas, a gente tem que informar o nosso paciente, mas nunca bater de frente ou dizer que ele está errado. Afinal, a dor é subjetiva, ele está sentindo a dor, então a gente tem que ouvi-lo também. E a gente tem também diversas escalas que nos auxiliam a identificar as crenças específicas do paciente relacionadas à dor lombar. Então, a gente tem o FABQ, né, que é o Fear Avoidance Beliefs Questionary, que ele tem perguntas como: tenho medo de me machucar se eu fizer exercícios, ou se eu tentar superar esse medo, minha dor aumentaria. Temos também: minha dor foi causada por atividade física, ou minha dor foi ocasionada pelo meu trabalho ou por um acidente de trabalho. A gente tem o questionário do PABS-PT, que também traz questões como: a redução da dor é um pré-requisito para a restauração da função normal, ou, por exemplo, dor é um estímulo nociceptivo indicando uma lesão tecidual. E através desses questionários, a gente não tem que se atentar só na numérica final, mas é muito importante a gente também ler a resposta que o meu paciente traz para essas perguntas específicas, porque através disso eu consigo entender o que meu paciente sabe sobre a dor dele, o que ele acredita sobre a dor dele, e aí sim poder abordar com muito mais facilidade e sem bater de frente, mas sim tentando orientá-lo, informá-lo e demonstrá-lo para ele, às vezes, uma verdade diferente. A gente também tem diversos outros questionários que são específicos para outras situações, mas que trazem perguntas muito interessantes, como tampa ou start pack. A gente tem diversos outros também, não só para dor lombar, mas para também dor cervical, pensando na dor crônica no geral, que podem trazer perguntas interessantes na hora da gente pensar na parte das crenças. E depois de triadas, a gente tem que lembrar a principal prevenção e tratamento hoje na literatura para a dor lombar é exercício e a orientação e educação do nosso paciente. Então, uma boa orientação, uma boa educação, ela está diretamente relacionada com um bom prognóstico do nosso paciente, pelo menos na maioria dos casos. E o exercício físico. Isso é o que hoje a gente tem de ciência, de fato, de evidência para prevenção e tratamento da dor lombar. Então, quando a gente vai pensar numa boa educação para o nosso paciente, a gente tem que pensar em passar uma informação de qualidade para ele, e isso também vai auxiliar em diminuir os fatores de hipervigilância, cinesiofobia e catastrofização. Afinal, normalmente a gente tem medo de algo que a gente não conhece. E se ele entende por que ele tem aquela dor, da onde ela pode se originar,
os níveis de medo, de catastrofização, eles diminuem. Isso também vai fazer com que o paciente gere mais confiança em você, né? Porque a partir do momento que você explica para ele o que acontece, ele vai confiar mais na sua informação, ele vai entender melhor o que você está passando para ele vai ter um melhor engajamento no tratamento dele, porque agora ele sabe por que ele está aqui, por que ele está fazendo exercício e não uma analgesia ou uma bandagem. E aí, com esses níveis de medo diminuído e essa confiança, esse engajamento maior, a gente acaba correlacionando com um direto e melhor prognóstico. Então, o paciente vai retornar mais rápido para suas funções, voltando mais rápido para suas funções, ele vai estar com os níveis mais felizes, ele vai estar mais satisfeito com o tratamento, e isso também vai auxiliar numa maior autoeficácia desse paciente, porque quando ele entende de onde ocasiona a dor, ele também consegue auxiliar nessa autoeficácia, no manejo da dor dele, né? Mas, para a gente conseguir educar bem o nosso paciente, a gente precisa nos educar. Então, nós precisamos entender aonde real e de fato está vindo a dor lombar. E a gente ainda não sabe. É por isso que a dor lombar ainda permanece em evidência quando a gente fala em anos com incapacidade. Porque a gente ainda está pesquisando, a gente tem diversas literaturas, mas a gente ainda precisa de muito mais. A gente conseguir entender realmente da onde vem essa dor, para a gente conseguir educar o nosso paciente, para a gente conseguir demonstrar para ele qual é o melhor caminho para que a gente consiga diminuir cada vez mais esses níveis e essa prevalência tão grande da dor lombar. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui um QR Code, tá bom? Das referências que eu utilizei para a montagem dessas aulas. Tem também as minhas redes sociais, o meu e-mail e o meu Instagram. Caso vocês queiram perguntar, conversar mais sobre o tema, quiserem algumas outras literaturas diferentes, eu estarei aberta para a gente conversar, tirar dúvidas, aprender juntos, tá bom? E conversar um pouquinho desse tema que eu gosto bastante de falar, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, ao meu professor e orientador Diego Galassi e a toda a equipe do Instituto Imparare. E vamos acompanhando aí as novas aulas e novas palestras. E não esqueçam de postar lá com a hashtag Summit Imparare e marcar 3 amigos para vocês concorrerem a grandes cursos e poderem se adentrar em uma especialização de alta evidência. Obrigada!